Olá, que bom ter a sua companhia aqui no Juros 360 Lab. A gente está aqui para, você sabe, descomplicar um pouco o mundo jurídico, né? Trazendo análises daquelas decisões importantes para manter todo mundo atualizado. Hoje nosso foco é o informativo do STF, o informativo bem denso. Vamos dividir em blocos para facilitar. E neste primeiro, a gente separou 3 julgados que, olha, deram o que falar. É a ADI 7.229, lá do Acre, a ADI 5.014 da Bahia e também o tema 1053 de repercussão geral que veio do Rio. Vamos nessa? Começando pelo Acre, então. A ADI 7.229. A briga ali foi por causa daquela tentativa de transformar cargos de nível médio, tipo motorista penitenciário, agente socioeducativo, em policial penal, que já é nível superior. E o pior, sem fazer concurso específico para essa nova carreira. O que exatamente o STF alegou para barrar isso? Pois é, essa ADI questionou umas emendas à Constituição do Acre, né? E o Supremo foi direto ao ponto, inconstitucional. O principal argumento foi assim, a violação clara da regra do concurso público, aquela do artigo 37, inciso 2º da nossa Constituição. O STF tem uma linha bem firme nisso. Provimento derivado, que é essa ideia de transformar, aproveitar cargo, só pode se os cargos forem muito parecidos. Tem que ter a mesma escolaridade ou muito próxima e principalmente atribuições semelhantes. E nesse caso do Acre, a diferença era gritante, imagino. Não só de nível de estudo, mas do que cada um faz no dia a dia? Nossa, enorme. Nível médio para superior já seria um problema. Mas as funções são coisas totalmente diferentes. Pensa, motorista, agente socioeducativo, esse último ligado mais ao ECA, né? Uma coisa mais preventiva e educativa, não tem nada a ver com a função de policial penal, que é ostensiva, repressiva, parte do SUSP, o Sistema de Segurança Pública. E ainda tinha um detalhe. A lei tentava efetivar servidores temporários junto. Outra coisa que não pode sem concurso. Daí o STF fixou aquela tese, né? A transformação de carreira de nível médio em outra de nível superior com atribuições distintas constitui forma de provimento derivado vedada pelo artigo 37, segundo da CF 88. Ou seja, não tem atalho para o concurso. Claríssimo, não dá para dar jeitinho, né? Isso puxa a outra questão interessante, que é essa relação entre União, estados, regras. Agora, no meio ambiente. Vamos para a Bahia. ADI 5.014. Lá o Estado criou uns modelos simplificados de licenciamento, a tal da LR e LAC, e também mudou umas coisas sobre consulta pública. Como é que o STF viu isso? Ele validou essas normas estaduais? Né? Explica um pouco mais essa parte da simplificação, por favor. Claro. Essa ADI foi contra a lei ambiental da Bahia. E o STF, olha, julgou improcedente. Disse que as normas eram constitucionais. Vamos lá, primeiro, as licenças simplificadas, né? A LR, licença de regularização, e a LAC, licença ambiental por adesão e compromisso. O ponto aqui é a competência dos estados. O artigo 24 da Constituição fala que eles podem legislar sobre meio ambiente, de forma concorrente e suplementar. Isso quer dizer que eles podem criar regras próprias, para atender às realidades locais, desde que complementem a Lei Federal Geral. O STF entendeu que a LR e a LAC se encaixavam nisso. Eram para atividades de baixo ou médio potencial poluidor ou para regularizar coisas já existentes. Válido. Entendi. E a parte das consultas públicas, que parece que ficou mais flexível? Isso. A lei baiana tirou a obrigatoriedade da consulta pública prévia, só naquela fase de fazer o termo de referência para o Iai-Rima. Aí o STF analisou se isso feria aquele princípio da vedação ao retrocesso socioambiental e concluiu que não. Mas por quê? Parece uma garantia a menos, não? É que o princípio não é absoluto, sabe? O STF considerou que o essencial da participação social e da proteção do ambiente foi mantido. Existem outras formas de participar, outras fases com audiência pública, a fiscalização continua. E as normas federais, tipo as do CONAMA, sobre audiências, ainda valem. Então, a decisão acabou reforçando a autonomia do Estado para buscar um equilíbrio, né? Ajustar procedimentos sem tirar garantias essenciais, uma linha tênue.
Realmente, um equilíbrio delicado entre eficiência, a autonomia do Estado e a proteção ambiental, faz sentido. Agora, mudando de área, mas ainda falando de mudanças com impacto grande no dia a dia, o tema 1053, o fim da separação judicial. Isso foi uma revolução no direito de família, né? Qual o significado prático dessa emenda 66 de 2010 e da decisão do STF nesse caso? O que mudou de verdade? Aí se mexeu muito com a vida das pessoas, sim. O recurso extraordinário discutia justamente isso. Depois da emenda 66, a separação judicial ainda existia e a resposta do STF foi um não bem claro. A separação judicial não é mais requisito para se divorciar e ela também não existe mais como uma figura separada autônoma. Então acabou aquela história de ter que esperar 1 ano separado judicialmente ou 2 anos separado de fato para poder pedir o divórcio. Exatamente. Caiu por terra. A emenda 66 alterou lá o parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição. Antes tinha esses prazos. A emenda veio para simplificar. Agora diz só: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Ponto. E o STF interpretou esse pode não como uma opção para o legislador, mas como um direito direto da pessoa casada. Um direito potestativo que a gente chama. Ou seja, a pessoa pode pedir o divórcio quando quiser, sem precisar de motivos, sem discutir culpa, sem prazo. É o divórcio incondicionado. Com isso, todas aquelas regras do Código Civil sobre separação perderam a validade. Foram implicitamente revogadas pela emenda. Nossa, simplificou bastante mesmo. Muito. A tese fixada deixou isso bem amarrado. Após a promulgação da Emenda Constitucional número 66, 2010, a separação judicial não é mais requisito para o divórcio, nem subsiste como figura autônoma no ordenamento jurídico. Mas fizeram uma ressalva importante, para proteger quem já estava separado judicialmente antes, né? Ah, sim, o ato jurídico perfeito. Isso. A tese continua. Sem prejuízo, preserva-se o estado civil das pessoas que já estão separadas por decisão judicial ou escritura pública, por se tratar de ato jurídico perfeito. Quem já estava separado, continua separado. Situação consolidada. Perfeito, ficou muito claro. Bom, fechamos este primeiro bloco com temas, olha, importantíssimos. A rigidez com a regra do concurso, né, o equilíbrio delicado no federalismo ambiental e essa modernização forte no direito de família com o fim da separação. A gente se vê no próximo bloco para continuar desvendando esse informativo 1116. E fica a reflexão, né? Como o direito consegue ou deveria conseguir acompanhar as mudanças da sociedade. Essa busca por mais simplicidade, por mais autonomia, sem abrir mão de garantias que são fundamentais. Até lá! Olá! Chegamos ao nosso segmento final de análise do informativo 1116 do STF. Isso aí. Temos aqui 3 decisões bem importantes para fechar essa edição, né? Exato. 2 ADIs, uma sobre o MP Gaúcho, outra sobre a Defensoria Potiguar. E um recurso extraordinário que deu o que falar, o tema 100, sobre coisa julgada nos juizados especiais. Esse mesmo, o RE 586068. Então, vamos lá desempacotar isso? Entender o que o Supremo definiu e por quê. Começando pela ADI 3194, do Ministério Público do Rio Grande do Sul. O que pegou ali? Olha, nessa ADI, o STF viu basicamente 2 problemas na legislação gaúcha do MP. O primeiro foi o vício formal. Formal? Como assim? É que, em 2002, 2 leis estaduais alteraram a lei orgânica do MP deles, que é de 1973. Só que fizeram isso por lei ordinária. E qual o problema? O problema é que a Constituição de 88, lá no artigo 128, parágrafo 5º, exige lei complementar para organizar o Ministério Público. A lei original, de 73, até foi recebida com status de complementar. Tudo bem, mas as alterações depois da Constituição precisavam seguir o rito de lei complementar, entende? E não seguiram. Ah, entendi. Então, a questão foi a forma como alteraram a lei depois de 88, não a lei original em si. Precisamente. Mas não foi só isso. Teve também uma inconstitucionalidade material. Material, no conteúdo da lei. Isso. Uma dessas leis, de 2002,
permitia que membros do MP participassem de comissões de sindicância ou processos administrativos fora do MP. Bastava uma autorização do Procurador-Geral de Justiça, o PGG. E por que isso seria inconstitucional? Porque bate de frente com o artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2º, a linha D da Constituição. Essa regra proíbe que membro do MP exerça outra função pública, com exceção do magistério. Certo. A única outra exceção é para quem optou pelo regime anterior à Constituição, lá pelo ADCT, artigo 29. Essa autorização do PGJ para participar de comissão externa não está prevista na Constituição como exceção. Ficou bem claro. A forma de aprovação estava errada e uma das permissões feria as vedações constitucionais. Ok, vamos seguir então. ADI 4.982, agora sobre a Defensoria Pública lá do Rio Grande do Norte. Qual foi a questão lá? Aqui, a controvérsia foi sobre como o defensor público geral e o subdefensor eram escolhidos. O STF declarou inconstitucionais uns trechos da Lei Complementar Estadual, a 251 de 2003. E o que diziam esses trechos? Podia escolher até advogados de fora da carreira da Defensoria Pública, Nossa, mesmo sem ser defensor de carreira. sim. Desde que tivessem, segundo a lei, notório saber jurídico e idoneidade. Mas o STF não concordou. Imagino que o argumento tenha sido que o Estado estava indo além da sua competência, né? Exatamente. O STF disse que o Estado extrapolou a competência suplementar dele, prevista no artigo 24 da Constituição. Porque existe uma norma geral federal, a Lei Complementar 80 de 94. Que organiza as defensorias públicas da União e dos estados. Isso. E essa lei federal diz que o defensor público geral tem que ser membro estável da carreira, maior de 35 anos e escolhido pelo governador a partir de uma lista tríplice, formada pela própria classe. Ah, então o modelo do Rio Grande do Norte era totalmente diferente, incompatível com a norma geral federal. Por isso, aquela equiparação a secretário de Estado que a Lei Potiguar fazia também caiu. Ah, e um detalhe, modularam os efeitos para ex nunc, ou seja, a decisão só vale daqui para frente, a partir da publicação da ata. Entendido. O Estado não pode ignorar a regra federal para a chefia da defensoria. Tem que ser alguém da carreira escolhido como manda a lei nacional. Perfeito. Agora sim chegamos ao ponto que, acho, gera mais debate. O recurso extraordinário 586068, tema 100 de repercussão geral. Coisa julgada nos juizados especiais. Aqui a coisa fica interessante, né? Como fica aquela decisão finalzinha do juizado se o STF diz que a lei que a baseou é inconstitucional? Pois é, esse é o nó da questão. A Lei 9.099 dos juizados é famosa por não admitir ação rescisória, né? Aquela ação para desconstituir coisa julgada. Exato, para dar celeridade e tal. Só que aí você tem a supremacia da Constituição e as decisões do STF que declaram uma lei inconstitucional. Como conciliar? O que o STF fez no tema 1000 foi dizer, olha, a coisa julgada nos juizados nesse cenário específico não é absoluta, ela pode sim ser relativizada. Pode ser relativizada. E como isso funciona na prática? Quer dizer que a decisão do juizado pode cair? Pode. O STF estabeleceu que dá para desconstituir a decisão final do juizado se ela se baseou numa lei ou numa interpretação que o plenário do STF declarou inconstitucional. Seja em controle difuso ou concentrado, o importante é ser a decisão do plenário. Ok. Eles basicamente adaptaram a lógica que já existia no CPC, hoje no artigo 535, parágrafo 5º, para a realidade dos juizados, que não tem rescisória, e criaram dois caminhos. Dois caminhos. Quais são? Depende do timing. Se a decisão do STF sobre a inconstitucionalidade saiu antes da decisão do juizado transitar em julgado. Antes de se tornar definitiva. Isso. Nesse caso, a parte pode usar a impugnação ao cumprimento de sentença. E isso vale para decisões que transitaram em julgado depois de 27 de agosto de 2001. Entendi. E se a decisão do STF veio depois? A decisão do juizado já era final. E aí o STF diz que a lei era inconstitucional. Aí o caminho é diferente. É uma simples petição nos próprios autos do processo do juizado. A parte informa ao juiz que aquele título se tornou inexigível por causa da decisão do STF. Uma simples petição. Interessante. Tem prazo para isso? Tem. O STF fixou um prazo de 2 anos, contado a partir do trânsito em julgado da decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade. É um prazo análogo ao da rescisória, né? Mesmo ela não cabendo ali.
Faz sentido. É uma solução bem pragmática. Com certeza. Tenta harmonizar a celeridade dos juizados com a força vinculante das decisões do STF e a supremacia da Constituição. Isso tem um impacto enorme, especialmente em causas de massa, como as previdenciárias contra o INSS, que tramitam muito nos juizados. Realmente impactante. Então, mesmo no juizado, uma decisão final pode ser revista se o STF, antes ou depois, declarar a regra do jogo inconstitucional. E o Supremo ainda definiu as ferramentas para isso. Mudança significativa. Sem dúvida. Bom, e com isso, a gente fecha a análise do bloco final do informativo 1116. Passamos pela organização de MP e defensoria estaduais, vendo a importância das normas gerais e da Constituição. E mergulhamos fundo nessa relação complexa entre a coisa julgada nos juizados e as decisões de controle de constitucionalidade do STF. Foi uma ótima discussão. Sim, e fica claro como é importante observar a hierarquia das normas e a força das decisões do Supremo para manter a aplicação uniforme da Constituição, né? Mas essa decisão do tema 100 deixa uma provocação, eu acho. Qual seria? Até onde a gente pode flexibilizar a coisa julgada, a segurança jurídica, em nome da Constituição, especialmente num sistema como o dos juizados, que foi pensado para ser rápido e informal. Qual o limite dessa flexibilização? Excelente ponto para reflexão, fica aí a questão no ar. Agradecemos muito a quem nos acompanhou nesta análise detalhada. Valeu! Não deixem de se inscrever e curtir o canal Júris 360 Lab para mais conteúdo. Até a próxima!